Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, é a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje a gente vai trazer um tema que é muito importante a gente estar trazendo aqui. A gente já trouxe um tema meio parecido, já trouxemos alguns desmembrados, mas hoje a gente está com uma convidada aqui bem especial que vai esclarecer para nós as dúvidas sobre as doenças da mulher. Tem muita doença aí que envolve a mulher. Claro que como ela é ginecologista, a gente vai focar mais nas doenças ginecológicas, mas aí já tem um monte também que dava um podcast de cada doença aí. Mas hoje nós vamos fazer um globalzão para você ter uma ideia do que são as doenças das mulheres, do que pode ter, do que pode ocorrer com o nosso corpo. E aí, depois, a gente vai desmembrando nos próximos podcasts, aí já vai ficar o convite para ela. E eu estou aqui ao lado com a doutora Ana Carolina, que já esteve aqui conosco, nutricionista, que ela hoje está aqui do lado de ser a entrevistadora, né? Ela vai me ajudar a conduzir essa entrevista hoje no podcast. E a nossa convidada, ela já apresenta para vocês. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Larissa. Prazer novamente estar aqui, né? Terceira vez já, eu acho, né? Eu acho que sim. E como é que tá a expectativa hoje para ser entrevistadora? Pois é, tô do lado contrário. Eu acho que chique, né? Mas é um prazer. Gosto muito da doutora Roberta. E, enfim, vamos lá. Vamos entrevistá-la aí, né? Aproveitar ao máximo dela. Então, a doutora Roberta, como a doutora Ana falou aqui, Dalpai Kirchner, ela é ginecologista e ela vai introduzir o tema aí para nós. Só antes disso, lembra que tem sorteio rolando, hein, pessoal? Vocês podem ir lá no podcast, no primeiro podcast de setembro, sabem que é mês de aniversário, 1 ano de podcast. Então, você pode ir lá no primeiro, que o Marcos Formiguel está contando toda a história, e curtir e fazer um comentário, e você vai estar concorrendo a um aroma da Floral, que é maravilhoso. Aí depois tem o podcast de chás, que foi eu sozinha que fiz para vocês. Curte lá, comenta que você vai estar concorrendo a um acessório da Riva, que são maravilhosos os acessórios dela. Hoje eu tô com alguns acessórios, brinco, anel, tudo da Riva. Então é muito legal. Bonitas as peças delas. E aí depois nós temos o podcast. Hoje a gente vai ter que fazer um sorteio, que é o de sustentabilidade de alta performance. Hoje a gente vai fazer esse sorteio aqui, vou pedir depois para as minhas convidadas me ajudarem aqui, que é aquela caixinha com deliciosos produtos lá do celeiro do nosso empório. E aí a gente já vai sortear, porque senão vai perder a crocância às vezes. E a gente quer mostrar para vocês que comer bem é gostoso, não é ruim, não. Então, a gente vai fazer esse sorteio, né? Aí a Nutri tá aqui do meu lado, vai me ajudar aí, né? Ótimo. Com certeza a fazer esse sorteio. Os produtos do nosso empório são uma delícia. E aí, esse já vai estar valendo hoje, tá? Opa. Então, para quem curtiu e comentou, esse a gente já vai sortear hoje. E aí, depois, vocês também têm um sorteio do aplicativo do OncoPP, com o Dr. Luiz Sérgio Explícito, que teve aqui. E aí, ali a gente teve também um produto da Center Nutri, uma creatina, que quase todo mundo tem que usar a creatina aí, gente. Então, essa creatina aí também vai ser concorrida. Então, curte lá e comenta nesse podcast. Já tem todos esses sorteios rolando. E hoje tem uma a mais que a gente vai estar lançando aí. Eu vou pedir para a Ana falar para vocês qual que é o sorteio de hoje. Para participar, curte e comenta o podcast de hoje. Coloca aí se você já sofreu de alguma doença da mulher, que tratamento você fez, se você ficou curioso com algum outro tema que a gente vai passar para nossa convidada responder, ou se você quer saber mais
de algum item aí que a gente não falou, ou quer prolongar mais, gostaria que falasse mais sobre endometriose, aí a gente vai organizando os podcasts. Mas hoje vai estar valendo o quê, Ana, então? Uma marmita saudável. Então, as marmitas hoje fitness, né? A Ana já deu uma Isso. vez pra gente sortear aqui, verdade. uma marmitinha de almoço, uma de jantar, pra vocês verem, como eu acabei de falar, né? Se alimentar bem é gostoso. Uma delícia. As marmitas são uma delícia Nada mesmo, de comer gente. ruim, não. E aí, assim, já na medidinha certa, né? Isso. Você pode levar pro trabalho, pra onde for, é Perfeito. muita praticidade. Então, curte e comenta nesse aqui, que você vai ter a oportunidade no final do mês, ganhar essas marmitinhas fitness, que a gente não trouxe aqui, mas tem as fotinhos que vai estar rolando aí. É lá da Clínica Integrada Ânima, com a doutora Ana supervisionando, preparando aí, né? E aí já dentro da necessidade de cada um. Então, a gente vai estar sorteando essa lá no final do mês. Ela não trouxe para trazer a fresquinha, né? A que vocês vão ganhar para retirar daí com ela. Mas a gente vai passar isso no final do mês para vocês mais perto do sorteio. Então, vamos lá. Tudo bem, doutora Roberta? Oi, boa tarde, tudo bem? Queria agradecer o convite. Foi bom estar aqui, né, doutora? Foi um prazer estar aqui esclarecendo e falando sobre a saúde da mulher, que é uma saúde complexa, mas maravilhosa, né? Eu particularmente adoro, por isso foi a especialidade que eu escolhi. Então, é um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. A doutora Roberta tá gestante quase pela boa. Vem uma menininha aí, Angelina? Angelina. Angelina vai chegar aí, ela tá assim, ó, é pra outubro, então tá chegando a hora aí. Ainda brinquei, né, que eu e a Ana viemos de blazer aí, uma de menino, outra de menina, né? E a doutora tá de branco ali pra deixar na expectativa, né? Mas é uma menininha que vem aí e que bom que a gente conseguiu trazer ela hoje, porque senão acho que não ia dar tempo de trazer, né, doutora? Ainda bem que deu tempo. Bom, doenças da mulher, quando a gente fala é muito amplo realmente, né? Mas assim, eu anotei algumas pesquisando aí e talvez falar um pouquinho sobre o câncer de mama e de colo do útero, porque é um câncer que tem com muita frequência, não é, doutora? Tem, o de mama principalmente, né? E é uma coisa que eu vejo muito no consultório, algumas pacientes vêm e não querem fazer a mamografia, que é o exame de rastreio básico, né? Só porque aperta. Só porque aperta, porque machuca, porque é desconfortável. A grande maioria, a justificativa é essa, porque dói. Eu até fiz e agora eu falo para elas, não dói não. Não é bem assim. É suportável. Vai né? muito do dia da mulher, né? Porque a gente, às vezes, tá com a mama um pouquinho mais sensível, dependendo ali do ciclo que a gente tá, né? Então, às vezes pode ser um incômodo. Só que o rastreio do câncer de mama é a mamografia. Então, muitas vêm e falam assim pra mim, eu não posso fazer ultrassom no lugar da mamografia? Falo, não, o exame é a mamografia. Às vezes a gente tem que complementar com ultrassom, às vezes sim, às vezes tem a indicação, porque a mamografia fica um exame inconclusivo em alguns casos e a gente complementa com ultrassom. Mas o exame de rastreio é a mamografia e é super importante fazer a partir dos 40 anos. Então, a gente indica a mamografia para todas as mulheres. E para aquelas mulheres que já têm na família parentes próximos, quando a gente diz parente próximo, é assim, é a irmã, mãe ou avó com histórico de câncer de mama, a gente precisa começar a rastrear essa mulher com a mamografia 10 anos antes do câncer que foi descoberto na parente. Então, por exemplo, minha avó teve câncer com 30 anos, então eu preciso começar a fazer minha mamografia com 10 anos antes. Nossa. Então, e a mamografia, o rastreio é o essencial. A gente está evoluído nessa parte da oncologia, né? Isso. Ainda é um diagnóstico que assusta quando recebe, não só o paciente, mas toda a família, né? Mas hoje está bem avançado, não é uma sentença de morte. Exatamente, e principalmente para aquela paciente que faz o rastreio, que não deixa de todo ano fazer, porque o certo ali é a gente fazer uma vez no ano a mamografia, né? Então, aquela paciente que faz todo ano, pega no início. Então,
quando é o que eu falo para as pacientes. Quando a gente pega um câncer no início, às vezes ele vai ser muito tratável, não vai ter metástase, então a gente consegue resolver e pôr um fim naquilo. Diferente daquelas que às vezes chegam, faz 5 anos, 3 anos que eu não faço, né? Isso mesma coisa pro preventivo, né? O câncer do colo de útero. Muitas pacientes até acham que preventivo funciona para ver corrimento. Então, assim, eu vim fazer o preventivo, faz 3 anos que eu não faço porque eu tô com corrimento. Ou eu não tenho sintoma nenhum, não preciso fazer esse exame. Exatamente. Essa não é a função do preventivo, né? Como diz o nome preventivo, ele é pra gente rastrear o câncer do colo do útero, que também é super tratável se a gente pega no começo, mas como qualquer outro câncer, faz metástase, e se a gente não tá rastreando, não faz certinho os exames anuais, aí fica um pouquinho mais complicado, né? A chave é prevenir mesmo, doutora. É prevenir, isso, prevenção. Então tem que ir no ginecologista uma vez no ano, fazer os exames. Com sintoma, sem sintoma? Com sintoma ou sem sintoma. A gente tem que trabalhar com prevenção e não com tratamento, né? Então é o ideal para a saúde feminina ou masculina de todo mundo, né? A gente o ideal é prevenir, não tratar. Né? É até melhor que se não tiver sintoma, né? É melhor, justamente. É melhor se tiver sintoma. E muitas coisas a gente descobre na pessoa sintomática. Às vezes não vai ter sintoma no começo, E né? quando deve ser a primeira vez que vai no ginecologista? Então, a primeira vez, assim, eu sempre falo para as pacientes, menstruou, até antes de menstruar, né, 12, 13 anos, é bom ir já, manter uma relação, conhecer, porque assim, as meninas mais novas, elas ficam um pouquinho mais inseguras de ir, porque já fala em ginecologista, já fala, né, já pensa, ai meu Deus, é uma coisa mais de outro mundo, mas eu acho legal, até as minhas primeiras consultas, quando elas são muito novinhas, eu falo para elas, olha, se elas não têm queixa nenhuma, às vezes a gente nem faz o exame físico no primeiro dia, para elas se familiarizarem, assim, com o primeiro contato, para elas terem segurança, né? Então é importante, quanto antes conseguir a mãe levar, para ir criando essa rotina, seria o ideal, né? E aí também se começa a vida sexual aí, sem uma orientação de um ginecologista, às vezes dá problema também, não dá, doutora? Dá muito problema, ainda mais assim, as meninas jovens, né? E uma coisa que eu percebo muito também é que a gente veio de uma geração em que a gente tinha muito medo de doenças sexualmente transmissíveis, né? HIV, quando a gente era mais nova, tinha mais, né? Falava mais. E aí deu uma parada, né? Assim, e agora a gente tá vendo que tá aumentando os casos, porque a geração mais nova não pegou aquele boom, né? Então, assim, tem muitas pessoas que não tem, quer ir lá começar um método contraceptivo para não engravidar, mas não pensa que, na verdade, o que ela precisa, é lógico, o método contraceptivo para não engravidar é importante, mas a camisinha é o que vai prevenir contra doença sexualmente transmissível, né? Comprimido nenhum vai te proteger contra a doença. Então, lembrando aí, né, gente? Então, não é só a questão de engravidar, né, que pesa na adolescência aí. Tem que cuidar das DSTs aí, das doenças sexualmente transmissíveis. E o HIV tá entre essas daí, mas tem outras aí, essas verrugas, né? E aí, às vezes, a gente acha que, mas daí eu vou lá, cauteriza, já resolve. Às vezes, esse vírus aí fica adormecido e lá pra frente ele vai mostrar ainda dando um problema, não é isso? Exatamente. Anos depois ele pode aparecer. Inclusive, a gente tem algumas bactérias que são sexualmente transmissíveis que pode causar infertilidade. Isso. E elas são assintomáticas às vezes. Então, a paciente vai lá, teve uma relação sexual desprotegida com um jovem, teve contato com essa bactéria, que ela causa colabamento de trompa, deixa a paciente infértil, mais para frente, quando vai tentar gestar, não consegue. Então, muitos casos acontece isso. Então, assim, é importante a consulta ginecológica para elas entenderem que não é só a HIV o problema, né? A gente tem doenças que pode
te gerar uma infertilidade no futuro. Aí você tem que ir para uma FIV, alguma coisa nesse sentido, né? Então é importante a conscientização dessas meninas, dessas jovens, desde cedo. E aí o preventivo que você citou aqui, a mamografia, não começa desde a primeira consulta ginecológica. Então é outro intuito se é para começar a vida sexual, até para discutir ali, ver qual que seria o melhor método contraceptivo, para pegar todas as orientações e conhecer melhor o seu corpo, né? Antes de conhecer a sexualidade, conhecer o seu corpo. E aí depois a mamografia ou preventivo, se a menina é virgem, nem é feito o preventivo. Não. E aí depois que começa a fazer os preventivos, Isso, né? O preventivo, então, ele vai começar quando a mulher já teve relação sexual. Então, aquela que não teve relação sexual não tem necessidade de coleta de preventivo. Mas não é assim, tive relação com 18 anos, vou coletar preventivo. Então, também tem a indicação. Então, qual a indicação? Pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Ginecologia, a partir dos 25 anos. Mesmo que já tenha relação sexual antes dessa idade, a indicação é só com 25 anos. Pela FDA, que é a Sociedade Americana, eles orientam a partir dos 21 anos, né? Então, até pensando em mudar para 25. Mas, então, assim, eu sempre falo para as minhas pacientes, dá para coletar entre 21 e 25 anos, a gente começa a coletar. Mas antes disso, não tem indicação. E se a mulher nessa idade ainda não é sexualmente ativa, não precisa. Não coleta. Não, porque... É só quando começa... Porque o preventivo, né? O câncer do colo do útero, ele é transmitido pelo HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Então, por isso que só nas mulheres que já tiveram relação sexual, porque quem não teve relação sexual não tem como ter tido contato com o vírus. Certo. Olha quanta informação vocês estão aprendendo aí, né? Às vezes as pessoas ficam muito na dúvida, né? Parece que é coisa tão básica que a gente está falando, mas assim, as mães às vezes ficam na dúvida. Quando eu devo levar no ginecologista? Você que está escutando a gente aí, de repente já iniciou a vida sexual e não está coletando preventivo, é anual, tem que fazer, tem que te preservar e ter esses cuidados. Não precisa ficar com medo, né? A maior questão é o medo do exame físico ginecológico. Acho que é isso que a maioria das meninas e até as mulheres, né? Quando a gente vai coletar preventivo, elas falam, esse exame chato. Aí eu falo pra elas, eu tenho vergonha. Eu falo, gente, eu vejo isso o dia inteiro, não precisa ter vergonha. E as cistites, doutora? As cistites, as candidíase, essas infecções urinárias. Infecção urinária, principal causa que eu vejo no consultório, quando a paciente chega com, por exemplo, a cistite de repetição, ela não está bebendo água o suficiente. Então, assim, qual a principal causa de infecção urinária na mulher? Falta de ingesta hídrica, uma coisa básica, né? E a gente precisa se hidratar, né? A Nutri também sabe bem disso, né? 2 litros de água ali, isso, no mínimo por dia, isso depende também do quilo, mas geralmente 2 litros de água por dia. E eu falo para as pacientes, eu falo assim, gente, não fiquem tomando copinho de água, achando que vocês tomaram aqueles 2 litros, porque às vezes a gente se engana, a gente acha que toma. Se perde nos copos. Não toma. Né? Aí eu falo assim, vocês têm que adotar uma garrafinha. Isso. Vocês compram uma garrafinha de 1 litro. Então, você sabe que durante a manhã você tem que tomar 1 litro e de tarde você tem que tomar mais 1. Se conseguir mais, melhor ainda. E de preferência, tomar ali bastante água até umas 5 da tarde, depois diminuindo também, porque senão depois à noite vai ficar querendo acordar para fazer. Indo no banheiro. Isso. Segunda principal causa de infecção urinária, segurar o xixi. Então, isso também não pode. Eu falo, tem paciente que fala assim, mas no meu trabalho, porque eu tô na aula, isso, aquilo. Eu sei que às vezes é complicado essa questão, né? Mas, infelizmente, não pode. Deu vontade de fazer xixi? Para o que você está fazendo e vai fazer xixi, porque essa é a segunda principal causa de infecção. Então, a grande maioria, se vocês conseguem beber água, o tanto que vocês têm que beber, de 2 litros ali, não segurar o xixi,
vocês não vão ter cistite, não vão ter... Eu nunca tive uma infecção urinária. Eu encho a boca pra falar isso. Eu também não. Eu falo para meus pacientes, no meu consultório eu sempre tô com a minha garrafinha. Aí, ó. Nunca tive uma infecção urinária. Então, assim, não sei nem como que é. Eu sei como que é, né? Nem quando gestante, que é muito comum também, nem né? como gestante. Porque eu bebo muita água. Então, é uma coisa tão básica, né? Que a gente consegue evitar. As pessoas têm que criar o hábito de beber água, na verdade, Justamente. né, doutora? Porque a maioria não tem esse hábito, Não né? tem. Só vão beber água quando tiver sede. Justamente. E é o erro também. Eu sempre falo, gente, quando vocês têm sede é porque o teu corpo já está mostrando desidratação. A gente não pode esperar ter sede para tomar água, né? E eu falo No pra elas... inverno, então, pior. Então, e eu falo pra elas, isso é uma questão de costume. Depois que você... não vou falar que eu sempre fui a pessoa que super me hidratei. Antes de virar médica, eu não tomava muita água também. Aí depois a gente fica sabendo a importância de beber água, né? E realmente é uma questão de costume. E aí você começa a ter o hábito de tomar, você sente até falta de ter uma garrafinha ali sempre do teu lado. Eu não saio de casa sem minha garrafinha. Tá lá no carro, inclusive. Então, vocês já sabem, né? Se você não tomar água, segurar o xixi aí, tua imunidade estiver um pouquinho mais baixa, os fungos vão fazer a festa. E aí, já viu, né? Coceira, ardência para fazer xixi, enfim, né? Quem já teve infecção urinária aí sabe o tanto que é desconfortável e complicado. E aí, cuidado com a automedicação, hein? Que a gente já falou disso aqui também. Às vezes vai lá na farmácia, compra um medicamento para infecção urinária, mas não toma antibiótico, não faz uso de antibiótico. E aí você só deixa ele mais resistente e mais forte. Não é isso, doutora? Perfeito, é isso mesmo. Tem que... Se tem que ir no médico. Tem que ir no médico, tem que passar Fazer por o tratamento avaliação, às vezes fazer o exame, é importante. E eu vejo muita paciente que, tinha um remedinho em casa que sobrou de outra vez, aí eu tomei. Às vezes até antibiótico, mas tudo fica pela metade, né? Isso, eu falo assim, aí faz ali, tinha para 3 dias, tinha para 2 dias. Não é assim que o antibiótico, ele tem que ser passado, depende do antibiótico, o dia certos, né? Porque senão é bem o que você falou, vai criar resistência. Aí é pior ainda. Justamente. Quando o teu corpo dá sinal, gente, tem que escutar, não tem, Ana? É igual a Ana falou aqui, né? Se você já tá com sede, teu corpo tá dando sinal, tá falando, pelo amor de Deus, me socorre, me dá água. Então a gente tem que escutar o corpo da gente. Aí, se você já tem uma infecção urinária, tá com ardência pra fazer xixi, tá com coceira, tem que ir no médico e ver qual o tratamento que você vai fazer. Não se automedique. É igual a candidíase, né? Falando em coceira. As pacientes têm mania, porque pomadas para candidíase não precisa de receita médica, não, tem né? inúmeras, né? E tem um monte na farmácia. E daí, qualquer coceirinha que elas têm, elas acham que é candidíase. Nem tudo que coça é candidíase. Olha gente. aí, presta atenção. Então, a gente precisa... tá com uma coceirinha, marca uma consulta, passa em avaliação, vê se realmente você tá precisando usar aquela medicação. Porque senão também, você fica usando ali e é a mesma coisa, né? Vai criando resistência. Lembrando, pessoal, que a coceira é a primeira via de dor, né? Então, na verdade, já é um sinal, né? Então, não deixa o negócio se prolongando. O certo é o menor sinal já procurar. Já. Né? Pelo menos você procura. Se não for também, ótimo. Já tirou sua dúvida, não fica com nada de colocando minhoca aí na cabeça, né? E de ovário policístico? O que a gente pode falar aí do tal do ovário policístico? muito. Porque daí o peso altera, porque daí dá espinha, dá acne. E isso aqui teve vários pacientes. Quando eu falei que hoje o tema era doença da mulher, que colocou aí, comentou e falou, pede pra falar de ovário policístico. Esse é bem comum no consultório, inclusive. Ovário policístico é um achado ultrassonográfico, né? Então, assim, existe a síndrome do ovário policístico, a SOP. Então, o ovário policístico é uma coisa, a síndrome do ovário policístico é outra. Porque eu posso ter um ovário policístico e não ter mais nada de sintoma. Como eu posso ter o ovário policístico, irregularidade menstrual, sinais de hirsutismo, que é quando a mulher tem mais pelo em lugares onde mulher geralmente não tem, em regiões mais masculinas, sabe? Quando há mais acne, né? Então, assim, o diagnóstico da SOP, que é a síndrome do ovário policístico, a gente faz com 3 critérios diagnósticos. Existem 3 critérios e a paciente tendo 2 desses, que eu vou falar,
se enquadra em ovário policístico. Então, quais são os critérios? A irregularidade menstrual, então aquela paciente que menstrua a cada 90 dias, ou até mais, né? Tem paciente que fica 6 meses sem menstruar. Sinais de hirsutismo, a pele acneica, de hiperandrogenismo, que a gente chama, né? Esse é outro critério. E o terceiro, que é o ovário policístico. Então, tem pacientes que não têm o ovário policístico no ultrassom, mas tem esses outros 2 critérios. Então, não necessariamente eu preciso ter o ovário policístico no ultrassom para ter a síndrome do ovário policístico. E ela é uma desorientação alimentar metabólica, né? Então a gente sabe que qual é o tratamento? Atividade física, alimentação saudável. Então eu mando todas as minhas pacientes para Ana. Por isso que a Ana falou que gosta muito aí de atender esses pacientes aí. Deve ter bastante no consultório. Bastante. Tem muita paciente. Deixa eu até te perguntar uma coisa. Causa infertilidade. É que assim, como elas ficam muito tempo sem ovular, porque assim, a gente sabe que a gente ovulou porque a gente menstruou, né? Então, geralmente a gente menstrua 14 dias após a menstruação ali. Então, essas pacientes, elas ficam num ciclo anovulatório muito grande, né? Num período muito grande. Então, daí causa essa infertilidade, entendeu? A gente vê bastante dificuldade de engravidar, né? Porque as mulheres vêm com bastante essas queixas também. Isso, por conta do ciclo que não é todo mês. Que não então, é assim, regular. para uma mulher que... Pra gente ver como não é fácil engravidar também, que muitas pacientes acham que é fácil engravidar. Mas assim, num ciclo, ou seja, uma vez ali no mês, a mulher não tendo nada e o homem não tendo nada, a chance de engravidar é 20%. Então é muito baixa, né? E daí, por exemplo, essas pacientes... É menor a chance de engravidar do que não engravidar. Tudo bem que tem um povo que é bem fértil, né? Mas assim, mas teoricamente é baixa a chance. E daí essas pacientes, elas não ovulam todo mês. Então elas ovulam a cada 3, 6 meses. Então aí fica um pouco mais difícil. Mesmo. Aí existem alguns tratamentos de indução da ovulação, né? Então daí, para essas pacientes, a gente faz a indução para elas ovularem e tentar gestar. E mioma e cisto é a mesma coisa? Não. Cisto geralmente é os cistos ovarianos, né? Geralmente cisto é uma bolinha de água. Né, geralmente ali, geralmente o que a gente vê no ultrassom de cisto são cistos fisiológicos, que a gente chama. Não é uma coisa que tem que assustar a pessoa. Não, geralmente assim, você faz ultrassom hoje, às vezes tem um cistinho lá de 1 centímetro, se você repetir daqui uns 3 meses, talvez nem exista mais, né? Certo. O mioma já não, o mioma é uma massa que desenvolve lá dentro do útero ou para fora, né? Existe 3 posições ali que o mioma pode estar, e ele pode causar sangramento uterino anormal, né? Então, um sangramento desfavorável para a mulher. Às vezes a gente até indica tirar, ser muito assintomática, né? E dependendo se é muito grande, porque eu já vi miomas, assim, de você conseguir palpar na barriga da mulher, assim. Nossa. Aí, nesses casos, quando eles são muito grandes, como acaba comprimindo outras estruturas ali perto, aí esses acabam gerando dor. Mas esses pequenininhos, que às vezes o chato do mioma, assim, é o sangramento. Mas dependendo da posição que ele tá, ele nem sangramento vai causar. Ele só vai existir lá, então a gente só vai acompanhando. Entendi. E a endometriose? Endometriose é uma coisa complexa, hein? Esse dá um podcast só sobre isso, né? Sobre esse assunto. Não, podcast. Mas o que você, assim, destaca, doutora? Se você tiver que dar uma enxugada no tema e falar assim, ó, saibam isso para endometriose, então, pessoal. Vamos lá. Endometriose, o problema maior que eu vejo é a dor, né? Então, assim, muitas pacientes têm muita dor. E não quer dizer assim, quanto mais foco de endometriose eu tenho, maior é minha dor. Não, às vezes eu tenho paciente que tem muitos focos e a dor é pequena, e paciente que tem pequenos focos tem muita dor. Dor, você diz na relação, dor menstrual? Tanto assim, essa é a questão da endometriose.
endometriose, ela pode gerar dor tanto só no período menstrual, quanto pré, quanto pós, quanto aquela fora do cólica, sangramento. aquela TPM radical. Cólica pode gerar ali no mês, né? Independente da onde você tá do ciclo, ela pode te dar cólica. Pode ter dor na relação, então aquela paciente que geralmente fala assim, dependendo da posição, eu sinto muita dor, né? Então pode gerar também as dor na relação sexual. E é complicado porque muitas pacientes acabam ficando incapacitantes quando a dor é muito forte, né? E a endometriose, ela é complicada porque, assim, tratamento definitivo dela é cirúrgico, né? Então, assim, não existe, assim, eu vou te dar um remédio para tirar seus focos. Não. O que existe é que a gente tenta um manejo clínico, né? Para depois pensar numa cirurgia. Assim, não resolveu com a gente tentar mudar estilo de vida. Ou anticoncepcional trata endometriose? O que muita gente pergunta. Não, ele não trata endometriose. O que ele faz é melhorar sintomas. Porque não aumentar os focos. Porque ele acaba bloqueando o eixo, né? Então, aquela oscilação hormonal não tem. Então, acaba que não tira a dor da paciente. Então, o anticoncepcional, na verdade, o hormônio, ele serve para melhorar os sintomas. E a alimentação fala muito a favor também. É uma coisa que eu ficava meio na dúvida se ia funcionar ou não, que eu falo para as minhas pacientes quando tem muita dor, existe alguns alimentos que eles são mais inflamatórios, né, na endometriose. E aí eu comecei a fazer experiência no consultório mesmo, com as pacientes que tinham a queixa. Eu falei assim, vamos tentar tirar certos alimentos que a gente sabe que eles já têm tendência a inflamar mais, para ver se se as tuas dores diminuem, porque às vezes a paciente não quer tomar hormônio, não quer um anticoncepcional, ela quer tratar aquela dor de outra forma, né? Então eu falo, a atividade física é essencial, porque a atividade física vai ajudar a gente a desinflamar, né? Açúcar, a gente sabe que é um alimento inflamatório, né? Mais inflamatório. É o mais, né? E o mais consumido também. É uma delícia. Principalmente para as mulheres, né? Mas para a mulher, realmente, assim. Então eu falo para elas assim, vamos fazer uma experiência, 30 dias. Vamos tirar o açúcar e vamos tentar tirar também derivados de leite e de glúten. Eu nem faço teste, assim, para ver se é alérgica a leite, a glúten, porque não é essa a questão da endometriose. É questão que a gente vê que, às vezes, esses tipos de alimento acabam inflamando mais as células endometriais ali e gerando mais dor para elas. E 99% das pacientes que a gente faz esse teste, elas voltam para mim e falam, meu Deus, a minha dor melhorou muito. Então, eu vejo que a alimentação na endometriose é muito, muito importante. Tem que cuidar da alimentação, tem que mudar os hábitos. Não tem jeito. Se a gente for colocar aqui, ó, a gente nutrição falou de é a base de tudo, né? A né? gente falou da síndrome do ovário policístico, que é uma alimentação, tem que ter uma alimentação. Endometriose, tem que ter uma alimentação boa. Que é fertilidade, tem que ter uma alimentação boa. Infecção urinária, água. Então, assim, se a gente for falar assim, o que a gente precisa em todas as doenças, né, ginecológicas ali da mulher para melhorar, a base é a alimentação saudável. Isso aí. Começando e a gente orienta também, assim, pela acupuntura, né, doutora, pela dietética chinesa, a gente orienta realmente também tirar esses. Nunca vai ter açúcar na dietética de nenhum tipo de cardápio, né? Não adianta ir na nutricionista querer que ela coloque açúcar no seu cardápio, né? Ou farinha, os farináceos, ou realmente, né? E também a questão do leite, né? O leite é muito inflamatório para nós, assim, a gente fala, quer melhorar de sinusite, só tira o leite da tua alimentação, né? Porque faz toda a diferença. O único alimento que a gente acrescenta é a banana. A banana é complicado, doutora. Faça o teste com seus pacientes. A banana, além de ser uma fruta com alto índice glicêmico, acho que é uma das que tem maior índice glicêmico, então às vezes estraga a dieta aí do pessoal, ela é uma fruta que para nós ela acumula catarro. Então se ela acumula catarro, ela acumula mucos, né? Então, e acumula pensamento ainda para ajudar.
Então, assim, é uma fruta que realmente, assim, se come muito aqui no Brasil. Nossa, muito. Né? Eu mesmo consumo muita banana. E às vezes também. come muita, assim, banana. Não é às vezes uma banana, é várias bananas, né? O problema é a quantidade, né, Larissa? Isso, tem isso, né? É, O que tudo mata que sempre tiver. não é o veneno, é a dose, né? Justamente. Porque a sempre Nutri, isso. ó, eu acompanho com a Ana. E a Nutri às vezes coloca, assim, um tabletinho 70% no domingo, de sobremesa, um chocolatinho, né? Viu? Pra Não sou quem tão é, cruel. pra quem é chocolatra, assim, né? Tipo, eu que gosto de chocolate, por mim, comia todo dia. Mas aí a gente sabe que não dá pra fazer desse jeito também. Então, realmente... E assim, a cirurgia, doutora, que você colocou aqui, a pessoa faz a cirurgia de endometriose, é vídeo, né? Por vídeo. Aí, assim, mas pode vir a ter de novo outros Pode. focos. Volta, Justamente, volta. Esse que Né? é o ruim, ela pode voltar. Inclusive, tem aquela questão de que endometriose pode causar infertilidade, né? Então, a gente, quando a paciente tem os focos e quer engravidar, faz a cirurgia, dá o tempo ali de recuperação, já pede para começar a tentar, porque pode voltar os focos. Então, realmente, Infelizmente. o tratamento é a alimentação, a atividade física, mudar os hábitos. Isso mesmo. Né? Esse é muito mais efetivo aí nesse momento, porque a cirurgia vai te resolver? Vai. Mas cirurgia sempre é cirurgia, né, gente? Então, assim, tem que ser sempre evitado, é a última realmente opção. Então, tenta as outras coisas, como a doutora falou aqui, ó, faz um teste, vamos ver como é que vai ser. Faz o teste aí, depois conta pra gente, comenta aí no podcast como é que foi o seu teste aí. Faz uma semana, como a doutora falou, um mês, mas uma semana você já vai começar a sentir diferença no teu corpo, no geral. Claro que a gente fala que pra desintoxicar tudo, acho que é 3 meses, mais ou menos, pelo menos, né, Ana? Para uma dieta assim Depende de do anti-inflamatória, grau de inflamação, né? Então mas assim, às vezes em 15 e 30 dias a gente já vê Já bastante consegue. diferença. Então né? comenta aí com a gente, né? E a questão do anticoncepcional também acho que não é para não ficar descamando o endométrio, né? Que daí você vai provocando mais esses focos, no né? caso Quando você toma contínuo. No caso do bloqueio hormonal mesmo, sabe? Que daí, justamente, o sangramento acaba gerando mais dor para paciente. Então, a gente prefere deixar essa paciente, às vezes, sem sangrar, né? E você vê, ó, eu tenho endometriose assintomática, eu descobri no meu parto. Olha. Não tive dificuldade para engravidar, não tinha grandes dores ou cólica, enfim. E no parto, meu médico falou pra mim, viu, você não disse que tinha dificuldade pra engravidar? Eu falei, mas eu não tive dificuldade pra engravidar, né? E aí ele falou, mas tem focos de endometriose aí. A gente vê isso muito nas cesáreas, quando a gente, porque daí a gente abre ali, né, a cavidade, olha pro útero, tem muitas mulheres que tá com bastante focos, e Olha. então assim... E você nunca sentiu dor, nada? Nada. Olha só. E é o que eu falei no começo, às vezes a paciente tem focos, não tem nada, às vezes a paciente tem um pouquinho de foco e já gera um sintoma absurdo. Meu Então, caso não era tem relação com o número de foco e a quantidade de dor. E eu acho que tinha bastante foco, porque ele falou assim, ó, eu não vou tratar, porque você acabou de ganhar um bebê, já perdeu muito sangue e tal. Mas assim, a gente vai ter que rever isso aí posteriormente. Então, né, eu acho que devia ser uma quantidade considerável, senão acho que o médico não ia me falar ali no centro cirúrgico na hora que eu tava ganhando minha filha. Com certeza. E isso já faz 20 anos atrás. Então faz tempo já também. Doutora, a gente vai precisar falar um pouquinho de menopausa, porque não tem como não falar desse tema, né, Ana? Eu vou deixar até você conduzir a menopausa. Só me diz antes um pouquinho essa história do sabonete íntimo e da calcinha, porque é uma coisa que uns falam que é mito, outros falam que é verdade. Então vamos na fonte. Então, o que é verdade e o que é mito em relação a isso? Sabonete de barra nunca para região íntima, tá? De preferência, sabonete íntimo mesmo, né? A gente tem que cuidar com o pH, porque tem alguns sabonetes que... vou usar o sabonete de bebê. Tem paciente que pensa que o de bebê é bom. Não é bom. Alguns têm um pH bom, mas assim, sabonete íntimo que a gente tem que usar na região íntima, e a região íntima não é para fazer igual a gente faz no cabelo, sabe? Jogar um shampoo. Aquele sabão. Espuma. É um pouquinho, passa ali, abre os grandes lábios. Até esses dias tive uma paciente jovem que me pediu para eu explicar como limpava, né? Então, assim, sem ducha vaginal, tá? Isso também não é indicado. Então, assim, sabonete íntimo, sempre. E tá? qual é o pH? O pH... Mais ácido, mais básico? Agora eu não lembro. A mucosa deve ser mais ácida ali, deve ser um pouco mais é- basal, né? Mas deve ser meio do neutro, né? Do neutro pro basal, talvez. Não é neutro.
Não lembro. Depois você responde para nós. Depois você responde para nós nos comentários. A memória lá. da grávida falhou. Normal. A gente... Ele tem um meio ali de 6 alguma coisa, só que eu não vou falar certinho o valor, porque eu não lembro de cabeça. Certo. E a calcinha? A calcinha de preferência, sempre, tá? Algodão. Parece besteira o que a gente fala, né? O tecido da calcinha, mas tem muito a ver, tá? Porque o algodão a gente consegue ser mais respirável, né? Então, assim, é uma região já que às vezes a gente no dia a dia fica muito abafado ali, né? E fungo, por exemplo, gosta de umidade e calor. Então, a calcinha tem que ser... Tem bastante, assim, que só tem o forro de algodão, mas de preferência ela toda de algodão, tá? E diz que a cor também influencia, né? Então, assim, calcinhas de cores neutras seriam ideal. Então, algodão e cor neutra. Olha só, essa questão da cor, não sabia. Essa eu também não. É algo novo pra gente acrescentar aí. Mas realmente, se a gente for pensar uma cor mais clara, se você tiver qualquer corrimentinho, qualquer coisa, você consegue ver, visualizar mais fácil, né? E as cores escuras, às vezes, no momento ali, você não consegue prestar muita atenção. Então vamos lá, vamos terminar com o tema menopausa, Ana? O que você quer perguntar pra doutora aí sobre menopausa, que você acha importante o pessoal tá sabendo? A gente já fez um podcast sobre menopausa. Uma live sobre isso. E eu comentei e fiz essa pergunta, acho que para a doutora. Porque, assim, eu escuto muito e vejo mulheres, né, com bastante medo da reposição hormonal, né? Causa câncer. Eu tive câncer, eu posso fazer reposição hormonal. Minha mãe, né? Então eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. A gente veio de uma geração que pegou um boom lá atrás de um estudo, que é o da WHI, em que eles fizeram, na época, né? Se a reposição causava câncer ou não. E o estudo, eles colocaram na mídia que sim, que tinha uma tendência em aumentar os cânceres de mama. E é um estudo que usou hormônios sintéticos, que eram um hormônio tirado de xixi de éguas prenhas. Né? Hoje a gente nem usa mais esse tipo de hormônio, né? O que a gente tenta chegar o mais perto, alguns já são até bioidênticos, ou seja, aquele hormônio igual ao que a gente produzia. Então, hoje a gente não tem esse risco de aumento. Eu sempre falo para os pacientes, existe contraindicação da reposição hormonal? Existe contraindicação. Mas não é assim, eu vou repor hormônio, vai aumentar a minha chance de ter câncer. O que a gente vê? É que a paciente que tem tendência em ter o câncer, a reposição pode dar uma adiantada, mas não que a reposição seja vilã, seja a causadora daquilo, entendeu? Principal. Então, assim, tem paciente que fala assim, mas eu conheço a fulana, que ela não tinha câncer, começou a repor, e aí ela desenvolveu um câncer de mama. Provavelmente essa fulana já ia ter. Não foi a reposição que causou. Então, assim, a reposição, hoje está bem claro com os últimos estudos que ela não causa câncer. Mas... Até porque na menopausa a gente tem uma baixa de estrógeno e progesterona, né? Que são hormônios. E aí, às vezes, parece que assim, como é que eu vou resolver? Né? Parece que é só se realmente eu começar a dar uma balanceada aí. Lógico, igual você falou, né, doutora, tem que analisar caso a caso. Isso. Eu acho que o pior de tudo isso aí também é o pessoal, minha vizinha usa assim, eu fui lá e comprei igualzinho, eu fiz. Justamente, isso é importante também a gente frisar, porque elas acham assim, como esses hormônios a gente compra sem receita, né? Então assim, a fulana usa desse jeito, eu vou usar desse jeito também. Só que às vezes a fulana que ela foi lá comprar igual, ela não tem útero. E aí, o tipo de reposição hormonal já muda. Ela usa um hormônio só para repor, quem não tem útero. E aí, ela tem. E daí, elas começam a usar, o que pode causar um sério problema. Porque E essas pessoas também que tiveram câncer de mama, por exemplo,
a reposição é diferente também. É diferente. E essas geralmente não vão querer repor. A gente percebe no dia a dia. Porque os oncos falam que elas não podem. Isso. Então elas nem procuram. Não. Geralmente não. Elas procuram mais. Mas se procurar, é uma reposição diferente. Depende do tipo de câncer que ela teve na mama, até pode usar, dependendo não. Porque existe câncer hormônio dependente. Então, assim, esses que são hormônio dependente, então eu não vou prescrever um hormônio para essa paciente, porque o câncer é um hormônio dependente. Agora, se é um câncer que não era hormônio dependente, sim, ela pode usar uma reposição hormonal. Então, é sempre importante também a paciente que teve algum tipo de câncer, saber que tipo é esse quando chega para nós, porque às vezes acontece isso também, a paciente foi lá, teve câncer, daí ela vem para repor, mas eu não sei que tipo que é, aí você não vai repor, né, porque você não sabe se era hormônio dependente ou não, então assim, é interessante sempre que a gente tem um diagnóstico, conversar certinho com o médico, nem que guarde um laudinho para poder levar para o outro médico, né? Então, para a gente saber certinho. E aí também lembrar que a menopausa é algo que, assim, é 1 ano já sem menstruar, né? Não é assim, eu parei de menstruar faz 2, 3 meses, já tô na menopausa. Não, menopausa é uma data, é igual a menarca. A menarca é a data da primeira menstruação. A menopausa é a data da última menstruação da mulher. Então, a gente fala que a mulher tá na menopausa quando ela completa 1 ano sem menstruar. E importante, sem uso de anticoncepcional e hormônios. Porque tem muita paciente que tá lá usando anticoncepcional contínuo dela e chega no consultório falando... eu já tô na menopausa. Mas não sabemos se tá usando um anticoncepcional. Tem que parar esse anticoncepcional aí. E uma coisa também que as pacientes hoje têm muito costume, que virou um pouco moda, a gente pedir hormônios, né? Hormônio estradiol, FSH. Então chega muita paciente para mim querendo dosar os hormônios, mas usando anticoncepcional. E assim, não adianta a gente dosar hormônio se a paciente toma hormônio, porque ele vai vir alterado, porque ela tá tomando um hormônio. Então, eu sempre explico, quer dosar, quer ver como realmente tá teus hormônios, vai parar o anticoncepcional. 3 meses sem hormônio nenhum, daí a gente dosa. Então, tem essa questão também, porque elas acham que tomando hormônio, dá pra gente saber, será que meus hormônios estão bons? Não sei, e a gente não vai nem conseguir saber, só se você parar o hormônio mesmo. E aí a faixa etária ali entre 45 e 55. Geralmente, 45 anos. Mas não dá pra mim dizer assim, tenho 45, já tô na menopausa. Tem paciente. Se parou de menstruar já faz 1 ano e a gente... Mas se tá tomando anticoncepcional, não vai ter como saber, né? Não tem como saber. A gente precisa tem que parar investigar, parar por um tempo. Aí a gente mede hormônio, vê se ela vai continuar menstruando. Porque às vezes eu falo, tem paciente que chega com 55 anos tomando anticoncepcional. Eu falo, gente, então depois dos 45 era bom passar e fazer essa dosagem aí de hormônios. Só que elas têm medo de parar o anticoncepcional e engravidar. Elas têm muito medo disso ali, com 45 anos, porque ainda elas estão ovulando, né? É mais comum, assim, mais certeza é a partir de 55, que daí é difícil que não tá na menopausa, né? 55 anos já essas pacientes eu já falo, pelo amor de Deus, vamos parar o anticoncepcional e ver que às vezes aí o que você precisa não é anticoncepcional, é uma reposição hormonal. Vamos trocar, né? Vamos trocar, porque não é a mesma coisa. E aí a menopausa é aqueles sintomas característicos, aquelas ondas de calor, aquela alteração de humor, o sono começa a ficar diferente, as densidades ósseas, né? Aí é importante ver os ossos também. Aí pode aumentar o risco cardiovascular, então realmente tem que estar monitorando, tem que estar em cima, né? O ressecamento de pele, né? Vaginal. Cabelo muda também, né? Queda de cabelo. Ganho libido. Libido e vai lá no chão. Isso daí também é um podcast. Falta de libido. É verdade. Como tem, né? Às vezes pessoas jovens. Muito. E muita paciente jovem com baixo libido. E a maioria pensa o quê?
Ai, vamos medir minha testosterona, que eu acho que gente, não é testosterona. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu tenho um paciente com a testosterona baixa que o libido tá lá nas alturas. Ó, nós vamos deixar marcado pra você voltar aqui quando o seu bebê tiver maiorzinho. Porque os primeiros dias do bebê exigem muito da mãe. Mas quando tiver maiorzinho, pra você vir fazer um podcast de libido aqui. Porque eu acho que esse vai ter bastante visualização, né? A mulherada é uma queixa muito comum no indiferente da idade, né? Indiferente. Tem paciente de 19, 20 anos cada vez mais jovem. Jovens. Na mulher menopausada, a gente espera essa queixa, né? É esperado. Agora, na jovem, não, né? E aí a gente volta a falar, né? A alimentação. Como que tá a alimentação desses jovens, né? Se eu não tenho energia nem para suprir minhas funções essenciais, quem dirá para gerar algo além disso? Sim, porque libido é multifatorial. São vários fatores. Estresse, ansiedade, a gente também tem a gente precisa, falo para os pacientes, quando a consulta é para queixa de libido, a gente precisaria de 1 hora. Sim, é verdade, é tanta coisa para investigar. Perguntar de tudo, da rotina do marido, dos filhos, da casa, entende de tudo. E aí o tratamento de menopausa, então, é esse acompanhamento médico, a dieta, nutricionista, não tem nem o que questionar aí, né? Se você nunca foi numa nutricionista, já entrou na menopausa, gente, tem que ir, né? E a acupuntura é algo que eu sempre indico também, né? Porque eu faço acupuntura, mas a gente regula bastante essa função hormonal aí, né? Então, assim, a gente consegue ter uma resposta boa com a acupuntura. E os exames, a terapia hormonal, como você já colocou, os exames que tem que ser feito. Inclusive a desintometria óssea e a mamografia, que não pode escapar de quem tem menopausa. Se você já está na menopausa e não fez nenhuma desintometria óssea, às vezes tem 60 anos, 62, nunca fiz esse exame na minha vida. Ou nunca fiz uma mamografia na minha vida. Já assim, já perdeu um tempo e vai atrás. Nossa, né? Porque tem que ir atrás. Médico. E o exercício físico, que a gente não pode esquecer. E controlar o peso, então, o estresse, melhorar o sono, porque se não dorme bem também, não vai ter saúde, não adianta. E eu acho legal a Nutri nessa parte aí da menopausa, porque a reposição de vitaminas também, o ômega 3 na mulher menopausada é ótimo para sintomas depressivos que elas têm. Então, tem muitas vitaminas que eu gosto de melhorar, B12, a D, cálcio, né, o cálcio. Então, assim, a Nutri ajuda muito nessa parte também. Bom, aí nós temos todo o ciclo, né? Porque tem a perimenopausa, que é antes, e que a Ana já veio aqui um dia e acho que já falou lá, que tem às vezes uns 10 anos antes, já dá para começar a ter sinal aí. E aí, se a gente for pensar que às vezes umas mulheres entram na menopausa com 45, então 35 anos já é uma idade de alerta já, né? Aí depois tem o período da menopausa, né? Que é onde corta a fertilização ali. E tem o pós-menopausa, que aí é onde a gente fala ali que os ossos ficam mais fracos, que as doenças cardiovasculares têm uma propensão maior e até o metabolismo fica muito ruim, né, pós-menopausa. Então, assim, intervém em todas essas fases, doutora, tanto o ginecologista quanto a nutricionista. Sim, é importante por causa que até a reposição hormonal vai ajudar a manter essas questões mais saudáveis, igual o osso, né, a gente consegue manter um osso mais saudável com reposição da mulher que repõe, comparado com a mulher que não repõe, uma proteção cardiovascular vai existir, uma proteção na memória vai existir também. A memória também fica ruim, né? Então eu falo fica muito. Então eu falo para os pacientes, reposição hormonal não é só para os sintomas, ela vai muito além disso, além de melhorar a tua qualidade de vida, ela vai também proteger todos esses detalhes que a gente falou. Bom, a gente já vai ter que ir para as considerações finais, porque o nosso tempo já está chegando aí ao fim e a doutora vai ter que voltar mais vezes aqui para ajudar a gente em alguns temas, né, Ana? Isso. Que a gente vai ter que trazer bem específico. Então, vou passar para a Ana. Quer falar alguma coisa de menopausa, Ana, da parte de nutricional? Busquem uma nutricionista, porque a alimentação é fundamental, suplementação, como a doutora Roberta falou, muda a qualidade de vida da mulher, ela sofre menos e a prevenção
né? Principalmente para risco cardíaco, que aumenta em mais de 70% para essas mulheres. Então, é muito importante a gente trabalhar a prevenção, né? Então, a nutrição é tudo, né? A nutrição é vida. Então, se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer viver bem, chegar aí aos seus 80, 90, enfim, né? Caminhando, fazendo as suas atividades diárias, não dependendo de ninguém, e com uma qualidade de vida e com saúde, isso vai depender da sua nutrição hoje. O que você está fazendo hoje, se preocupando com a sua saúde, fazendo atividade física, e o que você está nutrindo e que forma você está nutrindo o seu corpo. É aquela coisa, né? Você é o que você come e o que você digere, né? É isso aí. Então, assim, realmente precisa desses cuidados. Eu acho que não teve nenhum podcast aqui, nenhum médico, nenhum profissional psicólogo, né, fisioterapeuta que veio aqui e não falou da questão alimentar. A alimentação, gente, é carro-chefe aí para você não adoecer. É a base. Realmente, essa aí tem que estar ali bem em ativa mesmo. Doutora, antes de você fazer as suas considerações finais e deixar a Ana fazer as considerações finais dela também, a gente vai fazer o sorteio do nosso empório, né? Eu vou pedir para a Ana ou para a doutora aqui, para uma delas pegar o ganhador do nosso empório. Vamos deixar para a doutora Roberta. Então a doutora Roberta nossa pega convidada. um papelzinho aí, vamos ver quem foi o ganhador do nosso empório. Retirar lá na Clínica Ânima, na Cassiano Jorge Fernandes 736, no Maria Luísa, que já tá lá, o nosso empório já deixou o seu presentinho lá. Suzy, você assim, escuta o podcast todas as vezes. A Suzy, acho que desde o primeiro. E ela comenta muito nos podcasts aí. Legal. Achei bem legal que foi a Suzy que ganhou. Porque essa aqui acompanha, Suzy Gimonski. Realmente ela acompanha, ela comenta os podcasts, ela fala às vezes comigo, até no privado. A Suzy aí é uma pessoa que traz mesmo experiências dela, enfim. Vai comentando nos demais aí, Suzy. Ó, você ganhou. Só passar na clínica e retirar, tá bom? Doutora, então faça as considerações finais. Deixa aí o que você acha de mensagem principal para quem está nos escutando aí, quando se trata de doença da mulher. E deixa para nós o lugar que você atende. Eu sei que agora você vai tirar uns diazinhos, né? Mas logo você está de volta e está em ativa de novo. Então deixa o teu contato. Você tem uma rede social que às vezes você coloca conteúdos lá que dá para o pessoal também estar acompanhando. Fala um pouquinho para nós. Bom, o recado que eu queria deixar é o que eu falei já hoje no podcast, que a gente não... Eu falo para o paciente, não vamos tratar, vamos prevenir. Então, a rotina ginecológica anual, marcar com o seu ginecologista, mesmo assintomático, igual a gente falou, né? Porque tem muitas coisas que o sintoma vem tardiamente, né? Então, sempre tá com a rotina em dia. Então, se, por exemplo, não foi no ginecologista esse ano, já aproveita e marca. Vai estar terminando o ano já, né? Mais 3 meses acabou. Dá tempo ainda. Dá tempo, verdade, mas dá tempo. É isso mesmo. E os teus contatos, doutora? Meus contatos, meu Instagram é Gineco Roberta Kirchner. Lá eu posto bastante vídeo sobre temas de ginecologia e obstetrícia. E atualmente eu estou atendendo na Clínica Medina. É uma clínica na Rua Presidente Kennedy. Certo. Daí lá no meu Instagram, no link da bio, tem o contato que o pessoal consegue agendar. Apesar de que eu tô entrando em licença, né? Então, meus atendimentos, na verdade, vai ser até agora, até final de setembro. Então, outubro eu já não vou estar mais atendendo, mas eu pretendo janeiro, talvez dezembro, não sei, vamos ver. Quem é muito ativa e tem essa dificuldade aí, né? De ficar parada. Olha, doutora, eu vou falar. Quando eu tive a minha, acho que eu parei, não sei nem se deu a quarentena. Não, acho que não deu 40 dias. Já tava levando no bebê conforto. Escada. No bebê conforto, já tava indo trabalhar junto já, né? Mas enfim, então a gente vai deixar depois no rodapé aí certinho o Instagram da doutora, tá? E aí se você quiser agendar, então tem um link lá. Corre que ainda dá tempo, ela vai ainda atender umas 2 semanas, agora se vai ter horário, daí eu já não sei também, né? Mas assim, se não, vai ter que procurar um profissional, né? E aí pro ano que vem a doutora já vai estar com a agenda aberta aí e vai conseguir consultar você. E você, Ana, qual a consideração final? Obrigada, Larissa, mais uma vez aí pelo convite.
estamos sempre aí. Gostei muito do bate-papo. Obrigada, doutora Roberta. Uma boa hora, que venha com muita saúde, essa princesa linda aí. Enfim, e eu atendo lá na Clínica Integrada Ânima, no Maria Luísa, que nem a Larissa falou, Rua Cassiano, Jorge Fernandes, 739. Nos procurem lá. Meu Instagram é Nutriana Carolina Veirich. Eu também posto bastante assuntos, não só sobre a menopausa, mas saúde da mulher, enfim, alimentação. Tem bastante coisas, me sigam lá. Para qualquer dúvida, estou à disposição. E muito obrigada, mais uma vez. E aí, lembrar... Estou com as marmitinhas saudáveis. Isso, eu ia falar isso. Lembrar que a Ana... Agora, alimentação saudável, é uma nutricionista completa. Isso. Então, você vai lá, avalia, ela faz bioimpedância, faz tudo o exame que precisa lá na hora. Aí ela já, às vezes, solicita também exames aí fora, né? Ela faz a parte de suplementação, que tem suplementação que é importante. Lembrar dessa parte aí, né, de doenças da mulher, eu indico muito a Prímula. Doutora, você indica a Prímula para os pacientes? Sim. Então, a Prímula meio que assim, né? Esse é um dos carros-chefe aí. Mas tem muita suplementação de magnésio, ômega. Quase todo podcast foi falado de ômega. Enfim, entre outras aí, que precisa ser realmente personalizado. Probióticos, para o intestino funcionar bem, né? Uma série de fatores aí. Mas aí ela faz essa suplementação. Se você já acompanha com o teu médico, ela discute ali junto com o médico para ver o melhor para você, pede, leva pro seu médico, vê se é esse aqui mesmo também, para não ficar tomando às vezes duas coisas também similares, aí que você fica cheio de coisa aí, às vezes que nem precisa ser as duas, né? Então ela tem esse link assim direto com o paciente, com o médico, né? E aí faz o seu cardápio, manda o seu cardápio, e ainda agora tem as marmitinhas, porque aquele paciente que deve falar assim, Ana, eu não tenho tempo para fazer essas dietas. É o que mais eu escuto. Agora tem as marmitinhas, leva e não tem desculpa para não fazer dieta. Ou então eu tudo chego pronto. em casa de noite, não tem nada para mim comer, né? E aí, às vezes, o mais prático nem Fast sempre food. é o saudável, isso mesmo. Assim já vai ter as marmitinhas. Isso. Pode pegar só para almoço, pode pegar só para janta. Isso aí. Ou o kitzinho de almoço e janta. Isso, né? Perfeito. E logo vai ter o sorteio dessas marmitinhas aqui para você também. É isso então, pessoal. Agradeço a doutora Roberta, agradeço a Ana por estar do outro lado da mesa aqui. Essa canequinha é sua, leva lá pro seu consultório, né? Obrigada. E aí a gente vai fazer novos podcasts aí. Aí a Ana vai estar dos dois lados da mesa, novamente, né? E a doutora Roberta, quem sabe, também vai trazer mais pra frente alguém que ela gostaria de trazer, de estar entrevistando, e a gente vai entrevistar junto também. Fica aí o convite. Perfeito, obrigada. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.